Bem-vindos a Macedônia do Norte. Por que Macedônia do Norte? Porque no sul também tem uma Macedônia que pertence à Grécia. E é onde, na realidade, nasceu Alexandre Magno, na Macedônia da parte grega. País jovem, porque pertencia à Iugoslávia, junto com outros 6 países, depois de Iugoslávia se desmembrar. E vamos conhecer esses países. Olhem que flores bonitas, apenas acabo de atravessar a fronteira com a Bulgária. Muito desburocrático, apenas apresentar os documentos e deixaram passar sem demoras. Me perguntaram se é um camper, eu falei que sim, porque viram que tem uma cama, enfim. Porque o carro é um carro originalmente de negócios, tipo caminhão. Eu não tenho janela. A 2 horas de estrada cheguei na capital. Skopje, a capital da Macedônia. Aí temos uma cruz gigante de um morro que pareceria ser da altura do Corcovado, no Rio de Janeiro. Deve ter uma linda vista por aí. Vamos ver se dá para subir com o carro. Esse país não é muito, digamos, desenvolvido. Não existe IKEA, não tem os grandes mercados que a gente está acostumado em vários países da Europa. Se bem, Macedônia também desespera por entrar como país membro da União Europeia. Para minha surpresa, estive conversando com um macedônio. A linguagem, se bem é um dos países da ex-Iugoslávia, a linguagem macedônia não tem muito a ver com o serbo-croata, que é falado nos países da ex-Iugoslávia. Tem 70% de semelhança com o búlgaro. Então, eles hoje falam, como dizer um brasileiro com um espanhol, com um argentino, eles entendem muito bem o búlgaro. 70% da linguagem deles é búlgara, a outra seria de origem eslavo e provavelmente serbo-croata. Eles deixaram de ser obrigados a estudar serbo-croata na escola primária, então os jovens já não falam serbo-croata como antigamente. É uma surpresa para mim. E aí, os ônibus de 2 pisos? Como os ônibus ingleses. Talvez eu vou fazer um passeio de busão no primeiro piso. Usa muito a patineta elétrica e tem muitas ciclovias. A cidade está de parabéns com os calçadões, áreas verdes. Os prédios lembram da época do comunismo. Todos os prédios de apartamentos que tendem a ser iguais. Olhem o tamanho desse busão. A cabine cortada na frente. Cheio de patinetas, ciclistas e busão de 2 pisos. Vê um pouco de moda feminina. Aí, ó, para mulher grávida, parece. Ou é assim, a calça. Meia largona, né? Folgadas. A moda de Macedônia. Aí a bandeira de Macedônia, como é? Vermelha e amarela. Um sol parece, né? Com raios de sol. E uma igreja típica ortodoxa com a cruz toda enfeitada. Bonitinha a cruz, né? E olha ainda uma torre que lembra a minarete de uma mesquita, não é? Só que é ortodoxa, é cristã. É daquele tamanho a cruz. É como para dizer, olha que tem uma cruz, hein? Ah, lá tem um castelo, uma fortaleza, parece. Com a bandeira de Macedônia. Incrível estado de conservação. Uau, um banco público com Wi-Fi e recarregador gratuito. Só que é igual à Itália. Tem, mas não tem. Por quê? Eu estava lutando para poder conseguir, que não estava fazendo contato, não estava funcionando. É porque me falaram que desde que colocaram, funcionou uns dias e depois nunca mais. O país de ter, mas não tem, não é? Itália também é assim. Não é como Suíça ou outros países, Alemanha, onde tudo funciona. Se deixa de funcionar, imediatamente consertam. Olhem aqui, o centro da cidade é bastante moderno, com esses edifícios. Olhem, gente, que coluna robusta nesse prédio. Não sei se é um teatro ou quê. O centro
da cidade de Skopje é muito moderno. Olha. E o imã está chamando para rezar. Resulta que aqui existe 20% de população em Macedônia que é muçulmana. Não sabia. A herança da Turquia, né? Dos tempos em que pertenceu ao Império Otomano. Mas que interessante isto. As colunas gigantescas. Sensação de força. Uau, que templo gigantesco. Eu não sei o que é. Deve ser um teatro, né? Mas impactante. Eu não consegui saber qual é a história desse prédio impressionante. O cartaz aí nessa coluna dizia que é algo assim como a Light, o quartel-geral do serviço de energia elétrica. Olha esse barco pirata, funciona um restaurante, aí tem umas pontes também que atravessam o rio, tem edifícios governamentais do outro lado e o monumento a uma árvore seca, estranho. E vários monumentos de pessoas que fizeram história do país. O rio e essas pontes da Idade Média têm uma beleza particular e os edifícios modernos do centro da cidade. Mas dona, é musical isso, a música é universal e espiritual. Eu disse música, não é nada a ver com a Igreja Universal, música universal, não confundir com o Bispo Macedo. Ciganos macedônios, artistas, é uma profissão, né? A única coisa que é muito triste é de usar as crianças pequenininhas para pedir dinheiro. Mas atenção que a atração principal vem aí. Medo. Medo, não tenha medo, de cabo a rabo, carnaval chegou. Um restaurante, vamos ver, olhem que bonitinho, que lindo. Todos os vasos de plantas pintados, fazendo a entrada para o restaurante no barco pirata magnífica demais. Tem acesso para cadeirantes e eu pedi para bater umas fotos, fazer umas selfies e, de passagem, a lista, os preços não eram exorbitantes por ser um barco pirata de luxo. Fica aberto até meia-noite para o jantar e tem umas lindas vistas. Quem visitar Skopje, super recomendo esse restaurante no barco pirata, pois tem uma vista magnífica para o rio e para esses museus. O berço de um grande. De quem estou falando? Tchan, 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 o magnífico! Alexandre Magno. Não contavam com a astúcia dele. Conquistou Europa, Ásia e África. Só não chegou na América para conquistar a América porque ainda estavam os terraplanistas, né? Assegurando que a Terra era plana. E ele acreditou. Isso de ficar acreditando. Que leões, que fonte, realmente magnífica a fonte. O Alexandre era magnífico, mas essa fonte é verdadeiramente magnífica. Esses leões, gente, pareciam de verdade, pareciam embalsamados. Impressionante, magníficos, realmente. Os monumentos são tão grandes que para poder olhar em detalhe não fica bem. A lógica é mostrar sempre uma foto na íntegra. Realmente que desde todos os ângulos é verdadeiramente espetacular o monumento a Alexandre Magno. Na Grécia, na Macedônia, aonde ele nasceu, deve ter outro monumento, mas não sei se é tão impressionante quanto este.
uns leões magníficos. Em cada posição, os leões, que é verdadeiramente impactante. Eu não gosto de cenas de guerra, mas só pelo que ele chegou a fazer na história de invadir tantas civilizações e misturarem as raças dos macedônios, que são gente muito grande, de porte muito alta, uma altura média de mais de 1,80 m. São todos fortes, homens e mulheres. Realmente, cada terra que conquistava deixava soldados para procriar a sua raça, né? Daí que vemos loiros, os olhos azuis, como eram eles, né? Na época aqui, a raça eslava. Loiros, os olhos azuis tem na Ásia, em países como Afeganistão, Irã, vários estão ainda tribos isoladas nas montanhas e que se pensam que são descendentes diretos de Alexandre Magno. Tem gente de olhos verdes, claros, de cabelos loiros, bem brancos, com a diferença dos mongol ou das outras raças que misturaram, não é? Da Índia, enfim. Naqueles países asiáticos ainda tem lugares, tem pessoas que têm as características daqui da Macedônia, a milhares de quilômetros de distância, no meio da Europa. Está nervoso, está nervoso. Sem dúvida, esse monumento é o melhor que tem Skopje, que não tem cópia, hein?